é como ser livre dos remédios. Eu me chamo Aline Souza, eu sou terapeuta e eu te ajudo a sair da ansiedade sem uso de nenhum remédio. Quando eu falo nenhum remédio, é nenhum remédio mesmo. Nem da farmácia, nem natural, nada do tipo. Eu te ajudo a ser livre completamente, sem remédios. E aqui, hoje, eu vou te mostrar o que aquelas pessoas que saem da ansiedade fazem e o que aquelas pessoas que não saem da ansiedade não fazem, tá? Então eu vou te mostrar tudo isso, como você ser livre da ansiedade, sem remédios. E aí, tá empolgado? Porque eu também tô! Só que antes de qualquer coisa, eu quero te mostrar, eu quero ler pra você um depoimento de uma pessoa que hoje é livre dos remédios. Porque talvez eu falando assim, fica parecendo que é muito irreal, porque você não consegue ter a dimensão de fato do que é uma pessoa livre da ansiedade, livre dos remédios. E talvez você fique naquela ideia de que não é possível, porque você nunca viu alguém, ou porque, sei lá, não acha que é possível mesmo, né? Porque não é a tua realidade. Eu quero ler aqui um depoimento de uma pessoa que ela mandou pra mim. Acompanha aqui comigo, tá? A pessoa disse assim: Oi Aline, tudo bom? Então, nem sei direito por onde começar. Me sinto tão melhor. Já consigo andar de ônibus sem entrar em pânico. Quando eu dirijo, eu sou outra pessoa. Lembra que eu te falei que eu suava frio e morria de medo? Pois é, eu já consigo dirigir tranquilamente. E tô até gostando de dirigir. Já consigo subir sozinha de elevador. Aqueles medos irracionais já nem penso mais. E quando vem na memória, eu lido muito bem com eles. Parecia que eu não vivia. Eu estava sempre tensa, com medo do pior acontecer. E hoje em dia, eu já consigo sair para os lugares mais tranquila. Você me salvou. Legal, né? Incrível, e eu amo receber depoimentos desse tipo, eu amo receber histórias de pessoas que se transformaram, que tiveram suas vidas transformadas e que eu pude ajudar de alguma forma. E isso é muito, muito bom, né? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa, sem mais delongas. Talvez você está se perguntando como é que você faz para se livrar da tão terrível ansiedade. Talvez você é aquela pessoa que já foi parar várias vezes no hospital com medo de passar mal, com medo de morrer, com medo de ter um ataque de pânico, uma crise, um negócio, uma coisa assim do tipo. E eu entendo você. O que acontece muitas vezes é que você sente os sintomas físicos tão presentes no teu corpo, de uma forma tão intensa, com tantos medos, com tantos pensamentos. Na hora que o coração acelera, por exemplo, ele acelera de uma tal forma que a primeira coisa que você faz é correr para o hospital, porque te surge aquele medo de fato de ter um ataque de pânico, de ter uma crise, de estar morrendo realmente, né? Eu entendo você e eu quero te dizer que você não está sozinho nessa. E antes de a gente continuar de fato, eu quero te contar um pouco da minha história e de como eu superei a depressão. Eu não passei por crise de ansiedade nem crise de pânico, apesar de que variava um pouquinho, também tinha um pouco de ansiedade, mas o meu caso era mais voltado para a depressão. E eu passei muitos e muitos anos da minha vida sofrendo terrivelmente com a depressão. E eu nem sabia o que era depressão, não sabia que tinha, só sabia que eu me reconhecia antigamente como uma pessoa. E de repente eu comecei a me ver não saindo mais para os lugares, não convivendo mais com as pessoas, tendo medo de tudo e tendo insegurança, tendo incertezas. Coisas que eu jamais imaginaria que antes seria um problema, passaram a ser. E eu fui levando isso, foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. E quando eu dei por mim, eu simplesmente não conseguia mais viver a minha vida. Eu não conseguia mais sair de casa, eu não conseguia mais sair da cama, eu não conseguia nem fazer as coisas simples do dia a dia, como por exemplo, tomar um banho, pentear o cabelo, escovar um dente. Coisas simples, que para qualquer outra pessoa é comum, é normal, é natural. Pra mim era muito difícil, porque era como se eu estivesse gastando uma energia muito grande pra fazer aquilo, sabe? Mesmo que fosse uma coisa normal do dia a dia. Na época, eu tinha uma empresa e eu não conseguia simplesmente trabalhar, porque eu não conseguia sair de casa sem aqueles sintomas, sem sentir aquele vazio, sem sentir aquela angústia, aquela tristeza, aquela coisa horrível. Você provavelmente sabe muito bem do que eu tô falando. E ao longo de muitos anos, muito tempo, eu fui empurrando com a barriga, fui deixando pra lá, apesar de que eu tentei muitas coisas. Eu tentei fazer terapia com psicólogo, onde eu ia lá toda semana,
falava e nada se resolvia, voltava igual. Saía de lá até mais aliviada, mais leve, bem. E depois de um tempo, tudo voltava a ser como era antes. Normal. Normal sim, para aquele caso, né? E aí, eu fui empurrando muito tempo com a barriga, eu cheguei a tomar alguns tipos de remédio. Quando eu tomava o remédio, eu me sentia maravilhosa, pronta para vencer a vida. Eu digo, não, agora vai, vou superar. Deixava de tomar, a minha vida voltava a ser como era antes. Aqueles mesmos sentimentos, aquela mesma angústia, aquela mesma sensação terrível. E eu me vi em uma situação onde eu seria refém daqueles remédios para sempre. Porque no dia que eu não tomava, eu era uma pessoa. No dia que eu tomava, eu era outra pessoa. Quando eu tomava, eu conseguia sair de casa, eu tinha planos, eu tinha sonhos, eu tinha vontade, eu tinha esperança, eu tinha força. No dia que eu não tomava, era aquele desânimo que eu não conseguia sair da cama pra pentear um cabelo, pra escovar um dente, pra tomar um banho. Nem ligar a luz no quarto eu conseguia. E eu tinha muito problema pra dormir, muito problema pra comer. Às vezes eu dormia demais, às vezes eu dormia de menos, às vezes eu comia demais, às vezes eu comia de menos. Então, todas as fases possíveis e imagináveis eu vivi. A questão dos pensamentos negativos, que é uma das coisas que mais afeta a maioria de vocês, eu passava 24 horas dos meus dias com pensamentos negativos. O tempo inteiro. E eu não fazia absolutamente nada. Às vezes tinha dias que eu passava o dia inteiro na cama, só que eu tinha tanto pensamento, era tão acelerado, era tão intenso aqueles pensamentos, que eu passava o dia cansada, mesmo com o dia na cama. Porque a gente pensa que só cansa quando você faz uma atividade física, um trabalho braçal, um negócio assim, mas não. Pensar demais e pensar negativo demais cansa. Você sente aquele cansaço, aquele esgotamento no teu corpo, a tua mente parece que vai explodir a qualquer momento, a sensação é que você vai enlouquecer. É tanto pensamento que parece que você tá doido realmente. Parece que, sei lá, são vozes falando na tua cabeça. Você sabe como é que é, né? Eu passei exatamente por isso. Só que chegou um belo dia onde eu simplesmente soube, aqui na internet, eu soube de uma metodologia transformadora, rápida, eficaz e que tratava diretamente a causa. Porque eu estava cansada daquele tipo de terapia que você ia lá toda semana, falava, aí o profissional lá na frente olhava pra mim e falava assim, ó, deu meia hora, deu uma hora, tá na hora, já deu, na próxima semana a gente continua. E falar, não resolvia. Fazia aquilo por algum tempo e nada dava certo. Fazia até alguns exercícios, algumas coisas, e não funcionava muito bem. E aí eu soube dessa metodologia transformadora, que era rápida, que era eficaz, que era diferente, que era inovadora. E eu pensei, sendo bem sincera com você, eu pensei assim, rapaz, eu vou tentar isso como o meu último recurso. Se isso não der certo, eu desisto. Acabou pra mim e eu não quero mais viver. Eu cheguei nesse ponto. Eu já não aguentava mais tanto sofrimento, eu já não aguentava mais passar por tantos pensamentos negativos, eu já não aguentava mais lidar com a minha própria mente. E eu pensei, vou fazer isso como a minha última saída. E eu fiz e fiz. Não, mas eu vou me dedicar, vou decidir, vou fazer, porque eu quero ficar bem. Eu quero viver a minha vida de volta, eu quero voltar a sonhar. Uma das coisas que mais eu lembro, que mais é impactante pra mim, é que na época, uma das frases que eu mais falava era: eu não tenho sonhos, eu não tenho esperança de futuro, eu não tenho perspectiva de futuro. Não tem sentido as coisas, eu não consigo sentir a emoção das coisas. Eu dizia muito isso, e eu sentia de fato isso. E aí eu decidi parar de empurrar com a barriga, decidi parar de buscar tratamentos ineficientes e fui fazer essa metodologia, que era completamente diferente, que era rápida, eficaz, não sei o quê. Eu fui fazer. E pra minha surpresa, eu em pouco tempo, em 3 meses, eu fiquei completamente curada da depressão. Eu não tinha mais aqueles pensamentos negativos, eu não tinha mais aquela falta de vontade de viver, eu não tinha mais absolutamente nada, nenhum sintoma físico, eu não tinha pensamentos negativos, só os pensamentos negativos normais de todo mundo, né? Mas eu não tinha mais aqueles pensamentos negativos que antes eram 24 horas por dia. Eu simplesmente não tive mais. Não tive mais esse desânimo, essa falta de esperança, parece que você não enxerga mais nem a luz no fim do túnel. Essa sensação que você está sentindo de que não tem jeito,
e que você vai viver assim para sempre, eu senti por muito e muito tempo. Por isso é que do que eu tô falando aqui, eu sei. Porque a primeira vida que eu transformei, na verdade, a única vida que eu transformei até hoje, foi a minha. Porque a de todo mundo que eu já ajudei, as centenas de pessoas que eu já ajudei ao longo da minha carreira, eu simplesmente fui um GPS. Eu fui um guia, um mapa, uma rota, onde eu falei qual era a rota, apresentei o caminho, mostrei aonde você tinha que ir, como fazer, e a pessoa transformou a sua própria vida. Mas a minha, eu transformei. E uma coisa que eu quero que você entenda é que assim como eu tive que passar por todo esse processo, tive que passar por todo esse sofrimento, para hoje ter a minha vida transformada e ser exemplo, ter história para contar, ser um depoimento vivo, ser um testemunho vivo da transformação na minha própria vida, vai acontecer com você também. Porque você não está passando por isso por passar, você não está passando por isso por, sei lá, por qualquer outra razão que você imagina. Mas você está passando por isso porque tem um propósito, tem uma luz lá no fim do túnel. Claro que as jornadas são diferentes, as histórias são diferentes. Eu precisei passar por isso, ter a minha transformação, para finalmente descobrir qual era o meu propósito de vida, que era ajudar as pessoas. Eu antes disso já tinha feito várias faculdades, vários cursos, tinha tentado várias coisas e nenhum eu me encontrava, nenhum me encaixava, mas a partir daquele momento que eu encontrei a transformação para a minha vida, eu decidi o que eu ia fazer para o resto da minha vida, que era ajudar pessoas, assim como você, assim como eu, a sair do fundo do poço, a sair da completa desesperança, a sair de ser desenganada por todo mundo, porque o que eu ouvia muito era: a depressão não tem cura, a ansiedade não tem cura, você vai ter que conviver com isso, vai ter que tomar remédio pro resto da tua vida. E isso não é verdade, e eu sou uma prova viva. Eu vi aqui algumas pessoas entrando, algumas pessoas que eu já atendi, algumas pessoas que são do Calmamente, algumas fênix, e elas também podem falar, assim como o depoimento que eu li ainda há pouco, tá? Então, basta você entender que existe saída, que existe uma solução. Um outro momento que me marca bastante é que, lembra que eu falei que uma das coisas que eu sempre falava era que eu não tinha perspectiva de futuro, que eu não tinha sonho, que eu não tinha nada, só que muitos e muitos anos atrás, desde criança, na verdade, eu sou apaixonada por carro, por dirigir. O sonho da minha vida quando criança era dirigir. Desde os meus, 8, 9 anos, eu via minha mãe dirigindo e meu sonho era dirigir, achava lindo demais. Só que o meu sonho não era simplesmente dirigir, mas era dirigir na estrada, na BR. E eu tive carro desde os meus 18 anos, mas sempre que tinha uma viagem, sempre dava alguma coisa errada e eu nunca consegui viajar dirigindo na BR até aquele momento. E aí, depois eu me afundei na depressão, foi aquela coisa terrível. E aí eu não consegui mesmo, né? Porque eu também não tinha nem vontade, nem nada. E foi um momento onde a minha empresa quebrou completamente, porque eu não ia trabalhar, porque eu simplesmente não conseguia sair da cama. Então, se eu não trabalhasse, eu não tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro, eu não podia fazer as coisas, né? E eu me lembro que depois que eu saí da depressão, voltei a trabalhar, voltei a me dedicar e planejei uma viagem. E essa viagem foi a viagem mais marcante da minha vida, que só de lembrar me dá vontade de chorar de novo. Porque eu me lembro que assim que eu saí da placa da minha cidade, falando assim: você deixou o São Luís, pra quem não sabe, eu sou de São Luís do Maranhão. Assim que eu saí de São Luís, que tinha a placa lá, você deixou a cidade, e que eu entrei na BR, eu simplesmente não consegui mais dirigir, porque eu me acabei de chorar. Só de falar disso, o meu olho enche de lágrimas na minha voz, porque é muito emocionante e eu vou lembrar disso pro resto da minha vida. E naquele momento eu senti que eu podia voltar a sonhar, eu podia voltar a ter esperança, porque eu tinha recuperado a minha vida. E é isso o que eu quero pra você. É isso, e é por isso que eu acordo todas as manhãs para ajudar você, para ajudar pessoas como você, como eu, a conseguir mudar de vida. Então, se foi possível na minha vida, é possível na tua, é possível na de qualquer pessoa, tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Parou o momento emoção. Gente, é porque essa história é muito marcante para mim, para uma pessoa que pensava em morrer todos os dias por
porque eu não tinha medo da morte. Muitos de vocês, o maior problema é medo de morrer. Eu não tinha medo de morrer, eu tinha vontade de morrer. E para uma pessoa sair e ter uma transformação tão grande a ponto de sair da vontade de morrer para a vontade de viver e viver plenamente com abundância, é uma transformação da água para o vinho. E é isso que eu quero para você. É isso que eu quero te ensinar nesses próximos dias e daqui para sempre, né? Daqui pro resto dos nossos momentos juntos, tá? O tema da nossa live de hoje, como eu falei, é como ser livre dos remédios. Como que você consegue sair da ansiedade sem remédios. E para isso, talvez você se pergunte assim, meu Deus, qual é então o segredo qual é o segredo que faz uma pessoa conseguir sair da ansiedade sem remédio? Entenda o que eu falo sem remédio, tá? Porque muitos de vocês, como eu perguntei lá no começo, tomam remédio hoje. E aí você pode pensar assim, meu Deus, mas eu tomo remédio, então eu não vou sair da ansiedade sem remédio. Só que o que eu quero que você entenda é que o remédio muitas vezes ele é necessário e ele tem os seus benefícios. Quais são os benefícios do remédio? Na verdade, qual é a função do remédio? A função do remédio, dentro da ansiedade, da depressão, do síndrome do pânico, toque, fobia ou qualquer outra coisa que você puder imaginar de sentido emocional, a função do remédio é amenizar sintomas. Ou seja, é te fazer suportar viver. É te fazer suportar sair de casa e trabalhar, sem você ficar tão tonto, sem você ficar com tanta dor no peito, tanta angústia, tanto desânimo. É te fazer suportar isso. O papel do remédio é esse, tá? Mas o remédio, ele nunca vai te fazer sair da ansiedade. Só com ele. Ele é importante? É. Porque algumas pessoas têm ansiedade tão aflorada que sem o remédio elas simplesmente não conseguiriam viver. Viver no sentido de fazer as coisas do dia a dia, não é de estar vivo, tá? É no sentido de viver as coisas no dia a dia, de fazer suas tarefas e tal, trabalhar, sair, enfim, esse tipo de coisa, tá? Então, o remédio ele é importante nesse sentido, mas o remédio ele nunca vai te fazer sair da ansiedade. Nunca. Nunca. Você pode perguntar para 500 médicos, você pode perguntar para 500 terapeutas, para 500 psicólogos. Se eles tiverem ética, decência e te falarem a verdade, todos vão te dizer a mesma coisa. Remédio não cura ansiedade. Mas a ansiedade tem cura, Aline? Tem. Tem. Essa pessoa que eu li aqui o depoimento no início, o que você acha que aconteceu com a vida dela, se não a cura? Na minha vida aconteceu o que se não a cura? E tantas outras, que eu ainda vou ler muito depoimento aqui pra vocês ao longo do nosso evento. Tem cura, mas não é através dos remédios. Se não é através dos remédios, então é através de quê? Que é aí que entra aquela pergunta, né, então qual é o segredo? O que é que uma pessoa que fica livre da ansiedade faz que diferencia de uma pessoa que não fica livre da ansiedade? Vou te mostrar agora. Isso aqui que eu vou te mostrar agora é uma metodologia minha, desenvolvida ao longo de muitos e muitos anos de estudo, de entendimento sobre a mente, sobre como funciona o ser humano, sobre como funciona a mente, e também de experiências em consultório, atendendo umas pessoas e testando o que funcionava com o que funcionava, o que não funcionava, e a gente vai chegar lá. Então, o nome disso aqui que eu vou te mostrar agora se chama Pirâmide da Liberdade. Se puder, pega um caderno, pega um papel, anota isso aqui que eu vou te mostrar, porque é muito importante para você entender, tá? Parte desse triângulo, e o nome disso, como eu falei, se chama Pirâmide da Liberdade. Como eu estou fazendo aqui com a câmera frontal, eu não vou conseguir escrever para vocês, porque senão vai ficar invertido. Só para vocês terem uma ideia, se eu for escrever, ó, peraí. Ó, fica invertido para você, né? Então, eu não vou escrever, mas você vai entender o que eu quero dizer, tá? Mas essa pirâmide, ela tem 3 pontos, certo? Dessas 3 pontas, existem 3 pilares que todo mundo que saiu da ansiedade praticou. Todo mundo que saiu da ansiedade praticou. Aqui, no alto da pirâmide, está o pilar mais importante, vamos dizer assim. Todos são extremamente importantes, mas esse é o mais importante, você vai entender daqui a pouquinho por quê. Que é o pilar do tratamento das raízes emocionais que causam ansiedade. Mas só para você entender,
são emoções básicas, são emoções naturais de todo e qualquer ser humano. Algumas raízes emocionais aqui mais comuns, como o medo, como a culpa, como a rejeição, a carência, o abandono, a tristeza, a angústia, a raiva. Tudo isso são raízes emocionais e cada uma dessas emoções causa cada um dos sintomas que você sente hoje. Tanto os sintomas físicos quanto os pensamentos negativos que você tem em excesso. Cada uma dessas emoções causa cada um desses sintomas. Aqui no topo dessa pirâmide vai ser tratamento das raízes emocionais. Então eu vou botar aqui um Tzinho de tratamento e raízes, só para você entender, tá? Aqui de cima é tratamento das raízes emocionais que causam ansiedade, tá? Esse primeiro pilar aqui. Vamos lá, tem o segundo pilar também, que são os outros lados da pirâmide. E um desses pilares é a mudança do seu padrão de comportamento. Vou botar um MP aqui, MPC, para você entender, tá? Mudança do padrão de comportamento. O outro pilar aqui é a quebra do ciclo dos pensamentos negativos. Dos pensamentos. Pera aí, meu Deus. As pessoas que saem da ansiedade de uma vez por todas, de forma definitiva, de uma forma que elas não têm mais que se preocupar em ter recaída, de uma forma onde elas não têm mais que ficar o tempo todo pensando, meu Deus, e agora vem um sintoma e eu vou ter uma mudança muito grande na minha vida, e agora eu vou mudar, eu vou recair, eu vou ter sintoma de novo. Não. Uma vez que você trata esses 3 pilares aqui, você sai livre da ansiedade. E nenhum desses pilares aqui requer tomar remédio. Nenhum desses pilares. Mas vamos lá. Então o que eu quero que você entenda é que, por exemplo, o tratamento das raízes emocionais, que é um dos pilares, que é o pilar mais importante. E por que eu falo pilar mais importante? Porque é através disso aqui que a mudança do padrão de comportamento é possível. É através disso aqui que a quebra do ciclo do pensamento negativo é possível. Porque todos os pensamentos negativos que você tem hoje, eles não são o problema, eles são a consequência. Os seus comportamentos também. Uma vez que você muda, você quebra o ciclo dos teus pensamentos negativos, você começa a aprender a lidar com os teus sintomas e não somente a aprender a lidar, porque aprender a lidar é você ter que viver com eles para sempre e ter que dar um jeito de conviver com isso. Não. Quando você quebra o ciclo do pensamento negativo, você simplesmente passa a não ter mais sintomas. Quando você muda alguns comportamentos, porque muitos dos sintomas que você tem hoje são consequências de comportamentos que te geram ansiedade. Posso citar aqui alguns dos comportamentos, por exemplo, como o comportamento de você carregar o problema das outras pessoas, o comportamento de você ter dificuldade em dizer não, um dos comportamentos também talvez de você ser agradador, sabe? De você ter medo de julgamento, ter medo de ser criticado, então você acaba meio que dizendo sim para todo mundo, que acaba querendo agradar todo mundo. Isso são alguns dos padrões de comportamento que mais geram sintomas físicos na ansiedade. O padrão também de comportamento de você tá lá no teu dia a dia, vivendo a tua vida, sente alguma emoção e você engole aquela emoção, trava a tua garganta. Muitas pessoas têm, por exemplo, o sintoma do bolo na garganta e não entende por quê. Faz exame, verifica e muda, vai em cima, vai embaixo e nada explica o bolo na garganta. Por quê? Porque não é físico. O problema está aqui. É um comportamento. Só que esse comportamento ele foi gerado por uma raiz emocional que foi desenvolvida ao longo da tua vida. Mais uma vez falando, amanhã a gente vai entender como é que funciona tudo isso. O ciclo dos pensamentos negativos também. Um dos maiores erros que as pessoas podem cometer é acreditar que elas podem combater apenas um desses pilares. Se eu fizer só um, vai resolver. Geralmente, elas ficam mais aqui, ó. Geralmente elas fazem isso aqui. Geralmente. Elas querem quebrar o ciclo dos pensamentos negativos, só que elas não sabem como. Uma das perguntas que eu mais recebo na minha caixinha de pergunta todos os dias, tem sempre pergunta aberta, né? Sempre caixinha de pergunta aberta. Como controlar pensamentos negativos? Como eu controlo pensamentos negativos? Além como é que eu lido com meus pensamentos? Como eu elimino? Eu não quero mais pensar negativo. E aí atacam só esse pilar.
Esse é um dos maiores erros que você pode cometer. Mas pensando assim, qual é o padrão geral das pessoas? Qual é o ciclo natural de quem sofre de ansiedade? Primeiro de tudo é que começa a sentir, tá vivendo a tua vida normal. E aí de repente você começa a perceber alguns sintomas. Começa a perceber que em uma determinada situação o teu coração começa a acelerar. Você começa a perceber que você tá mais assim, recluso, que não quer muito sair de casa. Porque tem uma certa insegurança, porque tá sentindo assim, sabe quando você fala assim, não sei, eu tô sentindo que não é pra sair, acho que eu não tô confortável em sair. Começa assim. E aí, de repente, você começa a falar assim, puxa o ar e, cara, que dificuldade de respirar, assim, parece que o ar não vem. E aí, de repente, você começa a não conseguir dormir mais. Tem insônia. Começa a perceber que as tuas mãos andam tremendo, que os teus braços andam tremendo, o corpo, uma queimação no peito, um nó na garganta, uma dor no estômago. E aí vai evoluindo, e aí vem uma tontura, que você não sabe explicar de onde. E de repente acontece a primeira crise. No momento que acontece a primeira crise, você entra em total desespero e sai correndo para o hospital. E aí, chega lá no hospital, fazem todos os exames possíveis e imagináveis de um possível ataque cardíaco. Nada. Você faz exame de sangue, fezes, urina, não sei o que, você masqueia, tomografia, raio-x, faz tudo que te passar, impossível e imaginável. Nada. Até que, um belo dia, um médico vira pra você e fala assim, olha, o que você tem se chama ansiedade. O que acontece com você é ansiedade. Você não tem nada físico. E aí você fica assim, meu Deus do céu, mas ansiedade não é a vontade de que uma coisa aconteça logo? Não é aquela sensação de, eu tô ansioso para que tal coisa chegue? E aí você começa meio que a ficar perdido, porque não sabe muito bem o que está acontecendo, e começa a achar que tem uma doença física. E aí começa a bateria de exames, indo em sei lá quantos especialistas procurando uma doença física. E nada você encontra. Aconteceu com alguém aqui, esse padrão que eu tô falando? Ou eu tô falando besteira? E aí, beleza. Você vai no médico e o médico fala pra você, você tem ansiedade. E aí a primeira coisa que ele te faz é te encaminha para um psiquiatra. Ele às vezes esses médicos nem te encaminham para um psicólogo, te encaminham direto para o psiquiatra. E o psiquiatra, ele vai fazer o quê? Te dizer, olha, você tem que tratar as suas emoções, você tem que mudar seus comportamentos, você tem que aprender a dominar a mente da ansiedade. Não é isso que o médico vai fazer. Não é isso que o psiquiatra vai fazer. O psiquiatra vai te encher de remédio até o ponto de te dopar. Tô mentindo? Primeira coisa que o psiquiatra fala pra você é que você precisa de medicação pra viver o resto da tua vida. Ou que pelo menos nos próximos tempos você vai precisar tomar remédios para poder viver a tua vida. Quando o psiquiatra, o médico, ele é mais aberto, aí ele fala pra você assim, olha, mas você também tem que procurar terapia. Alguns falam isso, não todos. Alguns falam. E aí você fala, tá bom, beleza. Só que alguns não procuram imediatamente. Pensa assim, não, eu vou tomar o remédio e o remédio vai sarar esse sintoma aqui que eu tô sentindo, eu vou conseguir viver minha vida. Aí o que acontece é que passa tempo e o sintoma só piora. Só piora, e só piora, e só piora. E chega a um ponto onde você simplesmente não aguenta mais. E aí no momento em que você não aguenta mais, você talvez volta no médico, aí o médico fala da terapia, ou você simplesmente procura uma terapia. E aí, só que o grande problema de que você procura é que aquela terapia que você procura, aquele método que você acredita que é, porque é o que todo mundo fala que dá certo, não dá certo para a ansiedade. A verdade é que esse método que todo mundo conhece, que é procurar aquela terapia que você vai lá toda semana, fala, aí no final a pessoa mal olha pra tua cara, não te diz um pio, ou simplesmente te passa um exercício, você vai pra casa, volta na próxima semana, fala, dá hora de novo, vai embora. Essa é a terapia que todo mundo conhece. E é a terapia que... A primeira coisa que vem na tua cabeça quando a gente fala de terapia. Se eu falar pra você aqui, faça terapia, o que você vai imaginar? Vou pra aquela terapia onde eu vou toda semana, deitar naquele sofazinho, falar da minha vida, desabafar. Né? E aí o que acontece?
O que acontece? Você desiste. E você desiste não porque você não quer se tratar. Você desiste não porque você desistiu de você de fato. Você desiste porque simplesmente você não vê mais esperança. Você desiste porque talvez aquela mesma pessoa que está te tratando está falando para você que não tem jeito. Você desiste porque você começa a escutar todo mundo ao teu redor falando que não dá, você vai viver assim para sempre. Não é? Só que as pessoas que vencem a ansiedade, as pessoas que vencem o pânico, as pessoas que vencem o medo, as pessoas que vencem os pensamentos negativos, as pessoas que vencem os sintomas físicos, são as pessoas que colocam o foco no lugar certo. Não que esse seja o foco errado, mas esse é o caminho tradicional que todo mundo toma. Eu narrei aqui pra você todo um caminho, desde o momento da descoberta do que você tem, algo que eu tenho ansiedade, até o momento em que você desiste. Eu te narrei aqui todo esse caminho. Esse é o caminho tradicional. Só que o que eu quero pra você, o caminho que eu tomei, o caminho que os meus pacientes tomam, que os meus alunos tomam, é o mesmo caminho que eu quero que você tome. Porque não é o caminho que a maioria vai. É um caminho diferente. Porque, pensa comigo, é a maioria das pessoas que consegue se livrar da ansiedade? Não é. Por isso é que você vê hoje tantas pessoas sofrendo com isso. E cada dia mais. Para você ter uma ideia, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, do planeta Terra. Temos uma média de 40 milhões de ansiosos neste país. Só no Brasil, 40 milhões de ansiosos. Só uma curiosidade, você às vezes pensa assim, será que a ansiedade mata? Se a ansiedade matasse, só no Brasil, com 40 milhões de ansiosos, a ansiedade já teria matado mais que Covid. Mais que o Covid e, sei lá, a peste negra junto. Não mata. Ninguém morre de medo. Ninguém morre de pânico. Ninguém morre de ansiedade. Nunca morreu. Nunca vai morrer. Tá? Mas aí, temos 40 milhões de ansiosos. Você acha que desses 40 milhões, todo mundo vai sair da ansiedade? Não. Por quê? Porque a maioria dessas pessoas vai fazer esse caminho aqui que eu te narrei. O caminho tradicional, o caminho que todo mundo faz. Vai chegar lá no ponto de ver que nada faz efeito e desistir. Só que você, eu não sei se a tua mãe dizia isso pra você, mas pra mim eu ouvi isso a minha infância inteira. Você não é todo mundo. Na época eu ficava muito bolada porque eu ouvia isso. Mas agora isso é uma coisa maravilhosa. Você não é todo mundo. Você fala assim, todo mundo convive com ansiedade pra sempre. Você não é todo mundo. Você não é todo mundo, porque não é todo mundo que tá aqui, você tá. Você está aprendendo do jeito certo. As outras pessoas, infelizmente, ainda não têm acesso a esse conhecimento. E elas só não conseguem por isso. Só porque elas não têm acesso a esse conhecimento que você está tendo. Você está tendo a oportunidade que sei lá quantas milhões de pessoas não estão tendo. Mas enfim. O grande segredo de quem sai da ansiedade sem remédios, de quem sai de fato da ansiedade, é simplesmente tirar o foco do lugar errado e colocar o foco no lugar correto. Porque qual é o foco da grande maioria das pessoas? Qual é o foco de todo mundo do caminho tradicional? Focar no sintoma. Vai lá para tratar o sintoma. Toma o remédio para amenizar o sintoma. Toma o remédio porque não aguenta mais o sintoma. Só que o sintoma, ele é só a consequência. Vou desenhar aqui mais uma vez uma coisa para você entender de o que acontece com o sintoma. Já viu um iceberg por aí? Vamos supor que isso aqui seja um iceberg, tá? Aqui é o mar. Dá pra ver que é o mar. Eu vou botar até alguns peixinhos aqui. Nossa, desenho muito mal, cara. Meu Deus. Vocês entenderam que isso aqui são os peixinhos, né? Bom, aqui é o mar. Aqui é um iceberg. Os sintomas, eles são apenas isso aqui. E aí, o grande erro que as pessoas cometem é querer simplesmente fazer isso aqui, ó, atacar os sintomas. Só que sabe o que acontece com todo esse resto aqui que está submerso, que está debaixo d'água, que ninguém vê? Ele sobe.
e cresce. Ele não simplesmente sobe e vai eliminando, ele sobe e continua crescendo para cá para baixo. Por isso é que eu gosto muito da analogia de raízes emocionais. Porque a raiz ela é muito mais didática de você entender o que acontece. Pensa em uma árvore, qualquer árvore que seja. Vamos lá, pensa numa mangueira. Lá vai eu tentar desenhar de novo. Tá aqui a árvore, certo? Aqui é o chão. E vamos lá pegar aqui a árvore. E vamos pensar na macieira, que é melhor para você entender. Maçãs. Tá aqui os frutos. Todo mundo, quando passa em algum jardim, quando vê uma árvore, por exemplo, vê isso aqui. Vê isso aqui. O chão. Posso até botar um capinzinho para você entender, ó. O chão. Ó. A árvore grande e os frutos. Só que, se essa árvore ela não tivesse raízes aqui embaixo, ela sobreviveria ou não? Sobreviveria? Não, né? E aí, tudo bem. Você tem essa árvore, tem as raízes, tem o caule, tem as folhas, tem os frutos. O que acontece nas terapias convencionais, no caminho convencional que as pessoas fazem, é de quererem eliminar os frutos. O que acontece é que, assim como no iceberg as pessoas querem pegar só aquela parte de cima, como é que eu faço para me livrar de uma vez por todas dessas maçãs? Como eu me livro de uma vez por todas as maçãs? Arrancando todas as maçãs. Pronto, eu nunca mais vou ter maçã. Sabe o que acontece? Vai nascer maçã de novo. Por quê? Porque a raiz continua aqui, a árvore continua de pé. Você pode arrancar todas elas. Vai nascer de novo. E de novo. E de novo. E de novo. E você pode arrancar quantas vezes você quiser. Vai nascer de novo. Como é que eu faço para ter certeza que essas maçãs nunca mais vão crescer de novo? Cortando a árvore. Pronto, agora sim, elas nunca mais vão crescer de novo. Eu cortei a árvore. Enquanto você não arrancar a raiz, essa árvore ela vai voltar a crescer. Você pode cortar ela bem aqui, rente ao chão. Se as raízes permanecerem, essa árvore volta a crescer. Mesmo que demore, mas ela volta a crescer. E é isso que todo mundo faz. Dessas árvores aqui, vou voltar só para você entender. Dessa árvore aqui, o nome dessa árvore na tua vida hoje se chama ansiedade. Essa árvore aqui, ela se chama ansiedade. Esses frutos aqui, ó, se chamam sintomas físicos, pensamentos negativos, medos paralisantes. O erro que você pode estar cometendo provavelmente é de querer fazer isso aqui, ó. Algumas pessoas chegam até a fazer isso, mas enquanto você não fizer isso e tirar tudo, desde as raízes, os sintomas eles vão voltar, os pensamentos eles vão voltar. Mas você precisa entender que o caminho tradicional, o caminho que todo mundo sabe, o caminho que todo mundo vai falar para você fazer, é de arrancar as maçãs para não ter mais maçã. E vai nascer de novo. Não é o caminho que eu quero para você, porque você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Mas enfim. Então, Aline, se o foco em arrancar os sintomas, em me livrar dos sintomas está errado, então qual é o foco correto? Você falou que tem um foco correto. Tem um foco correto. Quando você foca naquela pirâmide que eu mostrei antes, você está fazendo o foco correto. Só que aquela pirâmide ela não vai acontecer se não existir um desenvolvimento pessoal. A maioria das pessoas que eu conheço, a maioria de vocês que estão aqui nesse momento, se eu perguntar assim, quem quer se livrar da ansiedade? Todo mundo vai dizer, eu quero, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Todo mundo vai dizer. Só que muitos não vão entender
que existe um processo para isso. Porque a primeira coisa, quando eu converso com alguém que sofre de ansiedade, a primeira coisa que a pessoa me diz, e eu entendo, claro, é sofrimento pra caramba, é horrível, é desgastante sentir tudo que você sente, óbvio. Eu também dizia isso na minha época, também dizia e qualquer pessoa diria. E não tá errado você dizer, tá? Só que é só pra você entender. Mas a primeira coisa que a pessoa vai dizer é assim, eu não aguento mais, eu não vejo a hora de me livrar disso. Tá errado eu dizer isso? Claro que não. Como eu falei pra você, é sofrimento pra caramba. Claro que você não vê a hora. Você quer viver livre, óbvio. Só que quando você diz isso, se você repete isso muitas vezes, você acaba colocando na tua mente de que as coisas têm que ser assim, ó. E não é. E não é. Só que a dor do crescimento, a dor do desenvolvimento é diferente da dor da ansiedade. Você sempre vai ter duas dores. A dor de permanecer exatamente onde você está, sentindo tudo o que você sente, ou a dor do desenvolvimento, a dor do crescimento, a dor do tratamento, do processo. Você pode fugir, pode correr, pode detestar o que eu estou te falando aqui agora, pode, sei lá, essa ideia é louca, pode fazer o que você quiser, mas a verdade é essa. A verdade é essa. Existem dois tipos de dores. E você, inevitavelmente, vai viver uma delas. Ou a dor de continuar sofrendo como você está sofrendo agora, porque isso dói. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto dói sofrer o que você está sofrendo, passar pelo que você está passando, sentir o que sente, pensar o que pensa, ter os medos que tem. Você, mais do que ninguém, sabe o quanto isso dói e o quanto você sofre com isso. Você pode escolher essa dor de permanecer no lugar onde você está. Ou você pode escolher a dor do crescimento. Você pode escolher a dor do desenvolvimento. Porque crescer dói. Crescer dói. Quando a gente era só um bebezinho e a gente cresceu até esse tamanho, eu não cresci muito, né? Tenho 1,58 só. Então eu sou pequenininha. Mas até esse tamanho de gente sofreu. Para os ossos crescerem, para os membros crescerem, a gente sentiu dor quando a gente era bebê e criança. Crescer dói. Mas ou a gente cresce, sente a dor do crescimento, do desenvolvimento, ou a gente sente a dor de ficar paralisado no mesmo lugar que a gente está e se afundando cada vez mais nesse pulso. Qual dor que você vai escolher? Essa que é a questão. Então, onde é que está o foco do caminho tradicional? Na dor dos sintomas, na dor da ansiedade. Onde é que está o foco das pessoas que vencem a ansiedade? Na dor do desenvolvimento, na dor do crescimento, na dor da evolução, da transformação. É esse o segredo. Você entende como isso remédio nenhum pode fazer? Qual é o remédio que vai tratar feridas emocionais que você carrega na tua alma desde criança? Qual é o remédio que faz isso? Ainda não inventaram essa tecnologia. Não inventaram. Amanhã a gente vai falar sobre cada uma das situações que são capazes de gerar ansiedade nas pessoas. Mas eu vou te citar só uma que, por exemplo, é a mais comum. Conflito na família. Se você foi uma pessoa que cresceu em um lar cheio de conflito, de gritos, você vê seu pai bater na sua mãe, alguém, sei lá, um tio, uma mãe, um pai, sofrendo de alcoolismo, que remédio que apaga isso? Que remédio que sara a dor de uma criança rejeitada? Qual é o remédio? Fala pra mim. Nenhum. Qual é o remédio que trata um trauma de, por exemplo, um abuso de um familiar? Qual é o remédio que trata isso? Nenhum, meus queridos. Nenhum. Como ser livre da ansiedade sem remédios? Só existe uma maneira de ser livre da ansiedade e não é com remédio. Com isso, eu não estou te dizendo de forma nenhuma para você, eu não vou tomar mais remédio a partir de hoje. Não. Peraí, tudo com ordem e decência. Calma.
Calma. Você primeiro tem que tratar a causa daquele sintoma, a causa daquele pensamento, a causa daquele comportamento. Depois que você trata aquilo, a tua mente, o teu corpo entram em equilíbrio novamente. Entram em saúde, em autocura novamente. E aí sim, você pode deixar os remédios. Existem alguns erros comuns que a maioria das pessoas comete. Lembra que eu narrei para você seguir todo um caminho tradicional que as pessoas seguiam? Vou te falar agora aqui alguns dos erros mais comuns que as pessoas cometem dentro desse caminho. Um dos erros mais comuns é justamente o que eu estou falando aqui agora. É você acreditar que existe uma fórmula pronta. Você acreditar que existe uma maneira de você sair da ansiedade que seja igual receita de bolo. Faz isso e pronto. Sai da ansiedade. Não. Sair da ansiedade, ser livre da ansiedade. O tema do nosso evento aqui é da ansiedade para a liberdade. Fazer esse caminho, fazer essa jornada não é receita de bolo. Não é. Não é. E enquanto você ficar focado nisso, você vai rodar em círculo, correr sem sair do lugar, ou simplesmente sofrer pra caramba. Mais ainda. Não existe saída da ansiedade sem transformação pessoal. Não existe saída da ansiedade sem transformação pessoal. Não existe. Você pode discordar de mim. Você pode buscar outras alternativas. Você pode fazer o que você quiser. Mas você não vai sair da ansiedade sem se transformar como pessoa. Quer dizer então que eu sou uma pessoa ruim? Não. Jamais, eu não estou dizendo isso. Mas sair da ansiedade requer você desenvolver algumas habilidades emocionais que você ainda não tem. E você só não tem porque ninguém te ensinou. Só isso. Aline, tem cura para a ansiedade? Tem. Mas como? Se eu já tentei de tudo e eu não consigo? Não é porque você acha que tentou de tudo que de fato tentou. Você não tentou, tem tanta coisa ainda para fazer. Tanta coisa. Tanta coisa. Você pode discordar do que eu estou falando e dizer, não, eu não vou fazer nada contigo. Não gosto do que tu fala, porque o que tu fala dói. Tudo bem. Tudo bem. Você pode não fazer nada e continuar sofrendo, escolher a dor da ansiedade. Ou você pode buscar um profissional. Tanto faz. Tanto faz. Eu estou aqui para pegar na mão das pessoas que de fato querem, que de fato entendem e que estão com a mente aberta para entender. Porque se você soubesse resolver o teu problema, você já tinha resolvido. Ou não? Porque ninguém aqui é doido eu sei resolver a ansiedade, mas eu não quero. Ninguém aqui é assim. Fala sério. Ninguém. Ninguém. Tá? Então, você pode escolher a dor do crescimento, ou melhor, o da dor da ansiedade, ou a dor do crescimento. Eu trabalho desenvolvendo pessoas. Eu trabalho ajudando pessoas a se levantarem do pó e renascerem. Eu não trabalho dando remédio para as pessoas. Isso é papel de outro tipo de profissional. Isso é papel de outro tipo de profissional, não meu. Só que tem pessoas que, claro, não vão querer, vão continuar batendo cabeça na parede, igual um burro empacado, dizendo, não, vai dar certo é com remédio. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Beleza. Sem problema. Sem problema nenhum. Mas enfim, não existe saída da ansiedade sem você olhar para dentro. Porque a solução que você procura não está fora, está dentro. A solução que você procura não está fora, está dentro. Não está na tua família que não te apoia.
não está num remédio da prateleira da farmácia que você compra. Não está, sei lá, no teu marido, na tua esposa, nos teus filhos. A solução não está lá. Eles podem ser um incentivo e devem ser um incentivo, mas a solução está aqui dentro. Quando você parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, você encontra a tua cura. Você encontra a saída. Você vai renascer das cinzas como uma fênix. Algumas pessoas perguntam assim: Aline, por que a comunidade dos teus alunos se chama Fênix? Porque renascem das cinzas. Porque renascem do pó. Porque as lágrimas das fênix têm poder de cura. Por isso. Essa questão da fórmula pronta também tem algumas outras questões que são importantes a gente falar, como por exemplo, algumas pessoas ainda têm uma mentalidade errada de pensar assim, porque também, venhamos e convenhamos, é tanto sofrimento que você pensa assim: meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz para merecer isso? E você acaba achando que isso que você está passando é tortura, ou é punição, ou é maldição, ou é porque, sei lá, que Deus escolheu te castigar. E não tem nada a ver. Se você entender o que de fato é ansiedade, você vai usar ela como uma oportunidade de mudar não somente a tua vida, mas a vida da tua família. E não da família que já existe, mas das gerações que ainda estão por vir. Dos teus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, de gente que você nem vai conhecer. Muitas pessoas perguntam pra mim se a ansiedade é genético. Mas minha mãe tem. Mas meu pai tem. Minhas irmãs têm. Deve ser genético. Não é. É um aprendizado. Mas, uma coisa que eu quero que você entenda, eu quero te explicar por que eu te falei que a ansiedade é uma oportunidade não de você mudar apenas a tua vida, mas de você mudar a vida e a história da tua família e das gerações que estão por vir. Para pensar um pouquinho na história da tua família. Talvez você foi uma pessoa que sofreu muito nas mãos, sei lá, de alguém da tua família. Talvez você foi abandonado pelo pai, foi abandonado pela mãe, ou por mais que tenha sido uma família feliz, entre aspas, mas tinha muitos conflitos, tinha muitas brigas, foi uma situação complicada. Mas para olhar como é que foi a infância dos teus pais. Sabe o que acontece na maioria das vezes? Eu vou pegar só 3 gerações, tá? Isso aqui, ó, são os teus avós. Os teus avós tinham raízes emocionais que eles não trataram. Com isso, eles tinham comportamentos nocivos, ruins, não tão agradáveis assim. E os teus avós criaram os teus pais. Criaram os teus pais. E aqui, ó, representa os teus pais. A segunda geração. Veio uma primeira geração aqui dos teus avós. Não tratou suas raízes emocionais, não tratou suas feridas, acabou descontando em quem não tinha nada a ver, que era nos filhos. O filho acabou desenvolvendo um tipo de padrão que não era para acontecer se isso aqui tivesse sido tratado. Mas o que acontece? Os teus pais tiveram você. E aí o que aconteceu? Esse aqui não tratou suas raízes emocionais. Esse aqui também não. E você tá aqui. Trata ou não trata? Tem jeito ou não tem? Só que a criação desse aqui influenciou esse aqui. A criação que os teus avós tiveram com os pais deles, que gerou emoções neles, gerou comportamento neles, influenciou na criação dos teus pais. E os teus pais têm feridas emocionais causadas pelos teus avós. Só que os teus pais trataram isso? Resolveram isso? Tinha alguém aqui para ensinar eles a fazer isso? Não. E aí, a criação deles influenciou em você. E hoje você está sofrendo com as consequências dos atos dos teus ancestrais.
Hoje você está sofrendo simplesmente a consequência das feridas emocionais dos teus pais, das feridas emocionais dos teus avós, dos teus bisavós e por aí vai. Por que eu falei pra você que você tem o poder de transformar não somente a tua vida, mas a tua família? Porque se você não tratar isso aqui, vai acontecer a mesma coisa. E você vai fazer o quê? Porque você tem filhos, certo? Ou vai ter. Você vai ter aqui, ó. Você acha que você vai fazer o quê se não tratar? Vai fazer isso aqui, ó. E o teu filho, você acha que vai acontecer o quê? Ele também vai ter filhos. Vai acontecer o quê? Isso, e isso, e isso, e isso. E sabe Deus quantas gerações vão ter que sofrer por isso? É um ciclo. Como é que eu impeço que isso aqui aconteça? Quando eu simplesmente quebro isso aqui. Quebro isso aqui. Eu dou um basta. Aqui. Porque você pode tratar as suas raízes emocionais e quebrar um padrão que vem sendo construído há sei lá Deus quanto tempo na tua família. E isso aqui não refletir nos teus filhos. E isso aqui não refletir nos teus netos, nos teus bisnetos e nas tuas gerações vindouras. Falei bonito, né? Vindouras. Mas enfim, é isso. Você, esse serzinho aqui, tem o poder de barrar isso aqui, para que isso aqui não seja passado de geração em geração. Mas a minha ansiedade é genético? Não! Porque se você barra bem aqui, os teus filhos não sentem, os teus netos não sentem. Se fosse genético, não adiantava, ia passar na carga genética, ia passar aqui, ó, no sangue, DNA, e não é. Se você quebra isso aqui, não chega mais até você. Por mais que você já tenha sentido, já tá ruim, já tá tudo, a tua cura pode libertar a tua família. A tua cura pode libertar os teus filhos. A tua cura pode influenciar inclusive os teus pais a buscarem ajuda para eles. Eu tenho uma paciente que ela já tá liberada, já tá de alta há muito tempo, mas foi muito especial o tratamento dela. E eu acho muito engraçado porque a gente fez todo esse processo e ela estava me contando que a mãe dela era muito ansiosa, muito ansiosa. E diz que hoje em dia ela ensina para a mãe dela aquilo que ela aprendeu comigo. E a mãe dela para ouvir. A mãe dela já é uma senhorinha de idade, já tem acho que uns 80 ou 90 anos, não tenho certeza. E a mãe dela para ouvir e fala assim: é mesmo, né, minha filha? Tem que fazer isso, né? É mesmo, né, minha filha? Tem que, sei lá, tem que liberar perdão, tem que isso, tem que desfocar, tem que não sei o quê. E ela vai ensinando, né? E o legal é que a mãe dela já eliminou boa parte dos sintomas físicos simplesmente porque ela, a filha, se transformou e está ensinando para a mãe agora. Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso pra mim é muito especial. Não tem preço. Então, é você entender que isso aqui, ó, remédio nenhum faz. Isso aqui, ó, remédio nenhum no mundo vai fazer. Nenhum. Mas aí, beleza. Temos alguns outros erros que eu listei aqui pra vocês. O primeiro erro é achar que é fórmula pronta para todo mundo, uma fórmula de bolo, uma receita de bolo, e não é. Segundo erro é você só querer fazer isso aqui quando você tem a aprovação da tua família. Só que algumas pessoas têm a sorte de a família entender. Tem a sorte da família apoiar. Algumas pessoas têm essa sorte. Mas não acontece isso com todo mundo. Não acontece. E muitos de vocês sofrem os maiores preconceitos e as maiores dores dentro de casa porque a própria família fala: tá com frescura. Ah, porque tu é louca. Ou ah, porque tu é louco. Ah, porque fulano é nervoso mesmo. Ah, porque fulano é isso. Ah, porque Joãozinho tá aí com preguiça. Ah, porque Joãozinho não gosta de trabalhar. Ah, porque
Mariazinha, sei lá. E muitas vezes você espera que a tua família te apoie, você espera que a tua família te dê aprovação, validação para que você busque um tratamento. Porque você pensa assim, mas se eu buscar um tratamento, vão dizer que eu sou doido mesmo, né? Deixa eu te contar um negócio. Quando eu fiz o meu tratamento, ninguém da minha família soube. Você não precisa contar. Quem tá sofrendo é tu. Né? Se você tivesse, sei lá, cortado a mão. Cortei a mão aqui. Ei, marido, eu cortei a mão. Ele vai dizer assim, e aí? Só um exemplo, tá? Tá sangrando a mão de quem? Tá doendo em quem? Não é no outro, é em você. Quem tem que ser a pessoa mais interessada na cura, na procura, na busca, é você. É muito excelente, é maravilhoso quando a família apoia, aprova, incentiva. É mágico isso. Mas não é a realidade de todo mundo. E se essa não é a tua realidade, você está esperando ter esse apoio para poder buscar um tratamento, eu sinto em te dizer, mas esse apoio ele não vai vir. Não vai. Pode até vir, mas a probabilidade é muito difícil. É muito pequena a probabilidade disso acontecer. Então, não espere que as pessoas da tua casa, da tua família, os teus amigos, as pessoas que te conhecem, sintam a tua dor por você. Porque não vão. E o fato de elas não sentirem a tua dor por você, muitas vezes você está anulando a dor que sente. Você está anulando a dor que sente por conta da opinião da tua família. Muitas vezes eles falam que você é doente, que você é louca. E muitas vezes você está seguindo a opinião dessas pessoas e está acreditando que é doente. Você está acreditando em tudo aquilo que você ouve de pessoas que não têm um mínimo de instrução emocional. A pessoa pode ser, sei lá, o maior empresário que você conhece, PhD do sei lá do que de acho, doutor do sei lá do que, a pessoa mais inteligente que você conhece. Isso tudo são capacidades de, sei lá, ciência. Mas isso não quer dizer inteligência emocional. E o que você precisa sair para a ansiedade, o que você precisa para sair da ansiedade, não é saber matemática, português, ciência, sei lá o que. É inteligência emocional. E essas mesmas pessoas que estão te julgando, que estão falando para você que você é doente, que você é louco, que você não tem fé em Deus, que você está, sei lá, sofrendo um castigo, são pessoas sem um mínimo de inteligência emocional, sem um mínimo de instrução do que estão falando, sabe nem o que é ansiedade. Quem dirá o que você precisa fazer para sair? Só que muitas vezes o que elas falam machuca. E você acaba sentindo essa dor do que essas pessoas falam e que te machucaram. E essa dor, ela cava ainda mais o buraco que você tá, causando ainda mais dor. Ela só piora a dor que você tá sentindo. Cada hora mais. Não permita, a partir de hoje, não permita anular a sua dor por conta da opinião de outras pessoas. As outras pessoas não estão sentindo a sua dor. As outras pessoas não estão sentindo o que você sente na sua pele. Sabe aquele ditado de só sabe onde aperta o sapato quem calça? Quem está calçando é você. Você que sabe onde é que aperta. Para de esperar que as pessoas te deem apoio. Isso é uma ilusão. Isso é até um comportamento infantil. Tem apoio? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Não tem apoio? Segue assim mesmo. Você pode não ter apoio dentro da tua casa, na tua família. Mas aqui, ó, essas 100 pessoas, você tem uma comunidade de pessoas para te apoiar. As fênix, ou os fênix, né? Que não são só mulheres, mas os fênix são uma comunidade para te apoiar. Eu tô aqui para te apoiar. Para de dar ouvido para pessoas que não estão sentindo a tua dor.
Para. Muda o foco. O foco do caminho tradicional vai te levar para o caminho tradicional. Desistência, desesperança, desespero. Mudando o foco, fazendo o que a maioria não faz, você vai ter o resultado que a maioria não tem. É loucura você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Sabe um grande problema de tudo isso? De você buscar nesses lugares errados? É que, e eu descobri isso depois de muito tempo na profissão de terapeuta. Eu descobri isso depois de muito tempo, depois de muito bater cabeça. Porque o jeito de tratar a ansiedade, o jeito de tratar pânico, o jeito de tratar medo, pensamento negativo, não é igual a qualquer outra coisa, é diferente. E muitas vezes você fala com esse tipo de profissional porque eles conhecem o jeito comum, o jeito que todo mundo faz, o jeito que trata qualquer coisa. E para ansiedade, para síndrome do pânico, para aquilo que você sente, medos, pensamentos negativos, não é qualquer tipo de técnica, não é qualquer tipo de caminho que você tem que seguir. Não é. Não é. É diferente. Tá? Eu acho simplesmente um absurdo pessoas que vão buscar ajuda, auxílio e as pessoas falam que você é doente. Eu acho um absurdo. Eu chego a ficar com raiva disso. Você não é doente. Você não é doente. Você acha que isso aqui é doença? Isso aqui é doença? Não é. Você acha que ter crescido num lar cheio de conflito que te deu medo, que te fez ter simplesmente uma programação de medo é doença? Não é. A tua mente só aprendeu errado. Quer dizer que aprender errado virou doença quando? Porque eu fico bem chateada com isso, porque eu ouvi isso. Eu passei por isso na pele. Eu ouvi de N pessoas que depressão não tinha cura. E tem. Tô aqui pra isso. Tô aqui pra provar pra todo mundo que falou que não era possível, que é. Eu tô aqui pra provar pra todo mundo que falou que era impossível, que é possível. Sabe, eu dei uma pequena pincelada aqui sobre raízes emocionais e tal, pra você entender como é que funciona, mas amanhã a gente vai falar sobre isso de uma forma mais profunda. Amanhã você vai começar a entender de onde que vieram as tuas raízes emocionais. Eita, empolgação! Porque talvez você fica assim, meu Deus, tá bom, Aline, tem causas, quais são as causas? Eu não sei. Amanhã você vai começar a descobrir. E eu vejo vocês amanhã pra gente falar sobre quais as origens da ansiedade. De onde vem? De onde surge? Por que surge? Como assim? Como é que eu descubro as minhas raízes emocionais? Como é que eu descubro as origens? Como é que eu descubro por que eu sinto sintomas físicos? Você vai aprender amanhã, tá? Vejo vocês lá. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui. Fico muito feliz em tê-los aqui e espero você amanhã. Grande beijo no coração e até amanhã.